Boa noite a todos, que a paz de Deus permaneça nos nossos corações, no nosso ambiente. Nosso irmão Ricardo e Cláudio vão cantar a música do Padre Germano, que é o nosso mentor, e em seguida a gente vai fazer a leitura da mensagem da noite. Ricardo, Cláudio. Bom, vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: lucros. E o que tens ajuntados, para quem será? São palavras de Jesus que estão em Lucas, no capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos, mal saídos da primeira infância, mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam o lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: o que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou para assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio, prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe os ouvidos. Pobre de ti, porque os teus lucros foram perdas desastrosas,
E o que tens ajuntado, para quem será? Bom, meus irmãos, a mensagem começa falando das mães que saem para trabalhar, mas veja bem, aqui não são as mães que saem para trabalhar porque precisam trazer o sustento para casa, né? Porque é uma realidade hoje, muitas mulheres são pai e mãe e não tem ninguém para ajudar, né, a sustentar e criar os seus filhos. Então não é para essa mãe que é a mensagem, né? A gente vê essa mensagem, são aquelas pessoas que buscam a riqueza, já têm o suficiente, mais do que suficiente, mas abandonam seus lares porque tem a ganância de juntar e de ganhar aquela coisa desenfreada. E aí, o que eu costumo falar é que a gente aprende, são órfãos de pais vivos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, eu brinco aqui, mas quem me conhece sabe que é verdade. Mega Sena da virada, 350 milhões. Quem quiser, eu desejo boa sorte. Eu não me aventuro, sabe por quê? Porque a riqueza, gente, é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Vai saber dividir ou vai dar migalha? Porque para quem tem muito dinheiro, 15 mil, 20 mil, 50 mil, é migalha, gente. Ah, eu colaboro todo mês lá com a casa, dou 15, dou 20, dou 30 mil. Para quem tem renda de 2 milhões, de 3 milhões, de 5 milhões, gente, é migalha. E aí a gente se reporta ao que Jesus falou lá no óbolo da viúva, que deu centavos e ele falou, essa mulher deu mais do que todos esses que deram essa fortuna, esse monte de dinheiro aí. Por quê? Porque ela deu do sacrifício, os outros deram por ostentação. Então, a riqueza, a gente pensa que o rico não tem problema. Mero engano. Por quê? Porque não tem problema de dinheiro, gente. As contas não vão atrasar nunca. Não vai ter preocupação das contas que vão vencer. Mas tem muitas outras. Então eu já tenho tanta dificuldade, eu não quero me aventurar. Mas torço quem queira ganhar a Mega Sena da virada, que tenha sorte e seja feliz. Sabendo da responsabilidade que é a gente ter uma fortuna na nossa mão, num mundo que a gente vê pessoas catando comida no lixo. E não precisa ir para a África, não. Vai aqui no lixão de Caxias, que é muito perto daqui, pessoas comendo do lixo. Então a responsabilidade de quem tem muito é muito grande também. Então, meus irmãos, que a gente possa, assim, cultivar e ter cuidado e conquistar as coisas materiais, elas são importantes, não é nada de errado eu ter uma casa confortável, eu ter uma vida confortável. O que eu não posso fazer é, da minha razão de viver, ser conquistar. A conquista faz parte. Conseguir um emprego melhor, ótimo, não tem nada de errado nisso. Ah, consegui ganhar mais, eu fiz um investimento, me deu um bom retorno, não tem nada demais. O que eu não posso é canalizar as minhas energias em favor de juntar. Que aí eu esqueço o ser. E eu vou buscar como razão da minha vida o ter. E aí quando a gente despertar na pátria espiritual, como a mensagem vem, vai te perguntar, o que você trouxe? Ah, juntei riqueza, mas ela não te acompanhou, meu amigo. Você veio sem nada. O que você pode trazer são as virtudes, são aquilo que você fez de bem, as lágrimas que enxugou, um ombro amigo que você deu, né? Boas palavras, boas ações, e isso é que a gente carrega, esse é o nosso patrimônio. Então que a gente possa, assim, buscar o nosso conforto, não tem nada de errado, mas que a gente não leve uma vida canalizada para conquistas só de coisas materiais, esquecendo que elas são emprestadas para nós. Porque a hora que a gente voltar para a pátria espiritual, a gente não leva nada disso. Bom, meus irmãos, vamos agora então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao Pai por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos ofereceu. E a gente sabe que muitos de nós passou um dia sofrido, passou um dia às vezes com dor, passou um dia com preocupações, com angústias. Chegamos ao final do dia e Deus abriu essas portas, que é o nosso pronto-socorro da alma e é a nossa escola, que a gente vai aprender a compreender as nossas dificuldades, compreender o porquê a gente passa por tantas coisas na vida e com isso
fortalecer a nossa fé, estimular e a gente compreender a resignação que a gente precisa ter e ter mais uma certeza que Deus não nos abandona nunca e que tudo é passageiro. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, Mestre querido, médico dos médicos e o Mestre dos mestres. Obrigado, Padre Germano, por estar conosco, por ser o dirigente dessa casa, por cuidar de todos nós encarnados e desencarnados, e pedir e agradecer também a espiritualidade amiga, milhões e milhares de companheiros invisíveis aos nossos olhos, que tem muito amor no coração. Obrigado, meus irmãos, que Deus os abençoe, e pedir essa legião de trabalhadores de Deus que possa nesse momento envolver, intuir, inspirar o nosso querido irmão Edivaldo, que fará uso da palavra essa noite, para que ele possa nos trazer aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa esperança e a nossa confiança no amor e na misericórdia de Deus. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Deixa eu botar. Uma boa noite a todos vocês. Em primeiro lugar, graças a Deus pela oportunidade, graças à espiritualidade de luz que coordena essa casa, a Padre Germano e aos demais abnegados trabalhadores. Agradecido também à direção física encarnada da casa, né? Todos vocês que me recebem sempre, né, com muito carinho, né? Tá a Giovana de vez em quando, daqui a pouco ela vai passar um zap lá perguntando qual a próxima data. Mas aí vocês vão ficar cansados de mim, né? Só fez 30 dias que eu estive aqui, viu? Rapidinho, né? Vocês vão cansar de mim. Mas hoje, olha só o tema que eu trouxe para nós estudarmos. Para mim também, porque que acontece? Quando a gente vem trazer um tema, aí a gente vai... mas eu já vi isso aqui várias vezes, tanto tempo dentro da doutrina espírita, a gente vê isso, lê e relê várias vezes. Mas por que a gente lê e relê várias vezes? Porque a gente está necessitando estudar isso aqui e a gente está necessitando internalizar tudo isso. Bom vir aqui ver de novo o rosto dos amigos, né? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Nem pelo zap a gente tem se falado, né? Vida corrida, né? Mas é isso, gente, a vida corrida. A gente está encontrando hoje, nós estamos em julho de 2022, o mês de julho terminando. O que a gente encontra no nosso país? O que a gente encontra no mundo? Qual é a nossa visão do que está ocorrendo no mundo? A gente chega ali numa rua, um diz assim, o combustível está caro, mas o combustível está caro e fica esbravejando. Mas o combustível está caro no mundo inteiro. A gente vai fazer compras no supermercado, os itens, até que agora alguns preços... Olha que eu sou rápido do supermercado, gente. Algumas coisas estão começando a baixar de preço, graças a Deus, né? É devido a muita manobra, mas no mundo inteiro a gente também está vivenciando a alta dos produtos. Recentemente a gente recebeu notícia de que o Brasil está até conseguindo passar melhor do que outros países do mundo por esses problemas todinhos. Olha só o que nós enfrentamos, doenças. Isso é o de sempre no nosso planeta ainda, não é? São as doenças, mas a gente estava inserido, estamos no finzinho, podemos dizer, de uma pandemia. Mas daqui a pouco surgiu, aí vem meu irmão caçula e diz assim, que ele trabalha na Secretaria de Saúde, ele diz assim, vai vir mais coisa. Eu falei, não. Então, que não venha mais. Mas aí a gente está vendo essa turbulência toda, a gente está vendo guerras. A guerra está longe da gente, mas ela está afetando a gente e está afetando o mundo inteiro. Então, olha lá o bonequinho lá do jugo leve, vocês estão conseguindo enxergar? Está aqui um boneco suportando o peso do mundo. Será essa a mesma visão que a gente está tendo, que está tudo muito pesado? Parece, né, gente? Parece que está tudo muito pesado, parece que a barra está pesada demais. Mas será que nós estamos largados ao relento? Com isso tudo que eu nem relacionei tudo, né? Eu falei já de doenças, falei da alta dos preços. Giovanni lembrou bem dos nossos irmãos que passam fome. Aqui no nosso bairro mesmo, a gente vê as coisas. Se você botar com cuidado uma quentinha no seu portão, daqui a pouco ela vai sumir dali. E quando a gente colocar, que a gente não joga no lixo não, que a gente coloque ali separadinho ali, porque não vai faltar gente que vai recolher aquela comida. Vai agradecer a Deus ou não, pouco importa, mas são atitudes como essas
que a gente precisa tomar. Nem tudo tem que ficar lá no âmbito dos governantes. Há muita coisa que a sociedade civil tem que aprender que nós podemos resolver essas problemáticas para que o jugo seja leve, gente. Então hoje nossa temática está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, itens 1 e 2. Eu não sou de ficar lendo todo o Evangelho todo, não. Mas é bom a gente ler a introdução. O que Jesus deixou de mensagem para nós? Está lá em São Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Está lá em São Mateus. E é isso mesmo, gente, nós estamos sobrecarregados. Não precisam me responder, não, respondam intimamente para vocês. Com tudo isso que eu relacionei, com mais coisas que a gente está vivenciando, né? Alguns setores, os empregos voltaram, mas ainda alguns setores ainda há muito desemprego também. Uns setores são beneficiados. Vocês já repararam que no momento de crise, uns setores são beneficiados e outros não? Parece assim que há uma espécie de rodízio. Então, o que acontece? O que será esse jugo leve aí que Jesus está dizendo? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Todos nós, diante de tudo isso que eu relacionei, estamos aflitos? Não deveríamos. Tem gente que não está aflito, né? Todos nós estamos aflitos, né? Nesse mundo, 2022, julho de 2022, todos nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, nós estamos aflitos? Estamos no meio de aflições? Todos igualmente? Não. Mas não somos individualidades? Um não é igual ao outro? Um não vê a situação da mesma forma que o outro? O que pode ser aflição para um, não vai ser para outro. E para a gente resolver as aflições, a gente não precisa ter a cabeça no lugar, ter calma, ter paciência, porque alguém tem que botar a mão na massa e resolver a situação. Se todo mundo tiver entregue à aflição, a gente consegue a resolução? Então é isso aí, gente. Então, nem todos no meio dessa situação estão aflitos. Cada um está tendo uma visão diante dos seus olhos, também pelo cabedal do que nós somos. Vamos lembrar que nós somos espíritos milenares, cada um teve uma espécie de vivência e cada um está observando a situação de forma diversa. Isso é que é um bom, isso é o que é interessante. Mas a gente faz o jugo ficar pesado porque a gente cria conflitos e quer que todo mundo haja e pense igual a gente. Olha o que a gente causa também no planeta. Vocês acham que a guerra, a falta de comida, tudo isso não tem a envolver, pelo menos por tabela, não envolve a todos nós? Nós não somos responsáveis por tudo que acontece no nosso planeta? A gente não pode não estar fazendo guerra entre os países, mas a gente às vezes guerreia com o familiar, com o colega de trabalho, com o vizinho, né? Eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês verem. E a gente recebe na mesa mediúnica muita mensagem. E essa semana, olha, foi hoje o que aconteceu, foi ontem, na mesa mediúnica lá na minha casa, o que aconteceu? A espiritualidade mais uma vez lembrou para nós que a gente evite os embates na rua, que a gente evite as confusões. Confusão no trânsito, confusão com o vizinho. Aí hoje eu estou lá no supermercado e como eu fui fazer compras para mim e para minha mãe, para as duas casas, eu peguei as compras da minha mãe, passei primeiro e paguei. As minhas compras ainda estavam aqui no carrinho. A senhora do lado foi e encheu a parte do caixa com as compras dela e as minhas compras. Onde iam ficar? Eu olhei bem para ela, olhei para a caixa do mercado olhou para mim, olhou para ela e ficou esperando uma reação. Aí eu me lembrei, gente, hoje, graças a Deus, eu me lembrei daquilo que a espiritualidade nos alertou mais uma vez. Aí foi sair do sufoco, tirar as coisas do carrinho, passar assim por cima da caixa, para a caixa registrar, porque a pessoa ocupou tudo e ainda ficou assim para mim.
É para testar, né? Então, gente, o que a gente está querendo? A gente fala da guerra, a gente aponta político, a gente fala mal de vizinho, fala mal de parente, mas o que a gente é e o que a gente faz? O que nós somos? Vinde a mim todos vós que estão aflitos e sobrecarregados. Mas essa aflição e essa sobrecarga, o que eu quis dizer com esse exemplo, pode ser angariada por nós mesmos, pelas nossas atitudes e pelos nossos pensamentos. E aí a gente promoveu esse tumulto todo no dia a dia e depois a gente está aflito. Aí a gente gerou a violência. Imagina se eu fosse bater boca. Olha só, as minhas compras ainda não passaram. O que poderia vir daí? A espiritualidade falou na véspera, lá na mesa mediúnica. E no dia seguinte acontece. São as situações de trânsito. Eu fui atravessar agora aqui a Dom Helder mesmo, a Avenida Suburbana, né? Melhor. Ninguém me perguntou se era para mudar para Dom Helder. A Avenida Suburbana. O sinal ficou vermelho, fechou. Eu coloquei o pé, o carro veio. Gente, o que a gente está querendo? O que a gente está querendo promover no nosso planeta Terra? Porque somos nós que estamos encarnados aqui. O que nós estamos buscando? A gente quer chegar aí no jugo leve. Vinde a mim, estarmos com Jesus. Mas a gente faz isso? Jesus está conosco. Nós estamos com Jesus? O que vocês acham? Muitas vezes não. Tá difícil, né? Tá difícil até para a gente responder. Não é isso? Né, Giovana? Fica difícil, mas é um esforço que a gente precisa empreender. Nós já estamos numa fase que não podemos dormir sob berço esplêndido. É hora de nós agirmos, é hora de nós atuarmos. Não apontemos o dedo. Se tivermos que apontar o dedo para alguém, apontemos para nós. Nosso telhado é de vidro. Ah, é lamentável essa constatação? Não, não é uma constatação lamentável. É uma excelente constatação, porque aí não é para a gente ficar deprê, mas é para a gente ter vontade de se melhorar, de fazer com que esse telhado deixe de ser de vidro. E quando ele deixar de ser de vidro, que a gente também não fique apontando para o outro, não. Porque o outro tem as mesmas dificuldades que nós. Então não é bom quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estão aflitos, ele vai nos dar um abraço, ele vai nos socorrer como sempre socorre. Mas a ajuda está aqui ao nosso redor. A gente muitas das vezes não reconhece essa ajuda, porque a gente se entrega aí nessas coisas. É a gente promovendo, eu não respeitando a pessoa que está no caixa para pagar, eu não respeitando o sinal de trânsito, eu não respeitando a fila, eu quero burlar, né? Burlar a fila. Quantas vezes? Ah, detesto fila, aí vai dar um jeitinho. Se tiver alguém conhecido lá para me passar na frente, são coisas simples, gente, que a gente às vezes até ri aqui, né? Mas a gente que vem promovendo isso. Então a gente se envolve. Aí a gente muda a faixa vibratória do planeta para pior e depois a gente quer reclamar de Deus. Ai meu Deus, como é que isso foi acontecer? Mas vai rebuscar lá se não fui eu que fui promovendo. Não necessariamente aquela situação que eu estou inserido, mas eu fui promovendo outras coisas. E de que eu me impregnei também? Que vibrações andam comigo? Então, como é que nós podemos interpretar o jugo leve? Gente, estão vendo aqui, ó, 2 bois, e o jugo é aquela peça de madeira ali, ó, onde está a setinha, ó, que aprisionava os bois para andarem em conjunto. Então, a gente já viu que o jugo é uma coisa o quê? Opressora. A gente falou, fulano de tal viveu tantos anos sob o jugo de seu companheiro. A gente já não viu coisas assim? Mas como é que é isso, gente? Viver sob o jugo? Eu não tive reação para sair daquela situação? Então a gente já tem uma ideia, quando a gente vê os 2 bois sendo obrigados a andar em conjunto para puxar alguma coisa, fazer aqueles... Porque, não, gente, nem sempre é maldade. Em algumas partes, até do nosso país, ainda há tudo muito rudimentar. E através desse rudimento, a gente ainda vai encontrar serviços sendo feitos para animais. A gente vai encontrar serviços feitos por crianças, não pelas crianças escravizadas, até da própria família.
da família, parente, ajuda lá, está colaborando com os pais. Então a gente também tem que ter um olhar de interpretação. Essa figura do boi aqui, com o jugo, né, que é pesado, que é opressor, e com aquela figura ali da menina sendo consolada por Jesus, embaralhou a mente da gente para a gente entender o que é jugo leve. O jugo é uma coisa positiva ou negativa, gente? Negativa. É ruim, né? Pode ser leve da forma que a gente vai ser desafiado frente a ela. Frente a ela, é isso. Diante daquele jugo, daquela opressão que chega para nós, a forma realmente como a gente vai encarar. Por exemplo, a gente está vivendo essas crises todas, a doença que está chegando para todo canto, para toda parte. De que forma nós estamos encarando? Estamos com fé? Estamos com confiança? Estamos com raiva de Deus? Raiva de todo mundo? Ou não? Porque lembrem bem, quando a gente se impregna de pensamentos negativos, com raiva, ódio, rancor, sabe o que acontece com a gente? A gente baixa a imunidade. Vingança. A gente baixa a imunidade e baixando a imunidade a gente está vulnerável ao quê? A tudo que for negativo para nós. Então realmente para a gente ficar com indignação, com revolta. Se nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós já compreendemos que aqui é o quê? Um planeta de provas e expiações. E que quando a gente chega aqui nesse planeta de provas e expiações, a gente não vem sozinho. A gente tem anjos da guarda, espíritos familiares, a gente tem casas como essas que nos recebem, que nos amparam. Então era para a gente ficar com raiva, apontando o dedo e achando as situações tão absurdas mesmo? Ou era já para a gente compreender que é um planeta de provas e expiações e nós estamos aqui porque nós ainda estamos precisando melhorar. Mas esse precisar melhorar no planeta Terra não quer dizer passividade. Isso vai mostrar para a gente, o Evangelho vem toda hora nos lembrar, que é conosco. Olha o que o Giovanni falou, vocês prestaram atenção na hora que ele fez a página de abertura? Ele teve um momento que ele falou como a gente canaliza as energias. De que forma nós estamos canalizando essas nossas energias? Porque todos nós somos fontes de energia. Nós somos energia. E como é que a gente está canalizando isso? Com mágoa, inveja, ciúme, revolta? Ou com positividade, esperança, humildade, caridade, fraternidade, resignação ativa, né? As escolhas são nossas. São só nossas. Né? Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Eu fiz uma série de coisas erradas, aí depois na hora que a conta chega, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me poupa disso, da vergonha que eu vou passar, me poupa. Mas como que ele... E ele ainda nos poupa, hein, gente? Ele ainda nos poupa. A espiritualidade benfazeja ainda nos poupa. Mas a gente também precisa vivenciar o resultado de nossas atitudes para quê? Para o nosso aprendizado. Não é castigo, não. Não existe castigo para nós. Existe aprendizado. E é aquele aprendizado que precisa ser bem encarado. Aí eu estou lá na mesa mediúnica ontem, ouço tudo aquilo que a espiritualidade fala. Aí vem a situação do supermercado, eu vou botar tudo a perder, gente? E esse recado aí a gente está recebendo, vocês também devem estar recebendo coisa similar, né? Já vem recebendo esse recado há muito tempo. É a pessoa que anda de moto na calçada. Outro dia desse aqui mesmo, na suburbana, eu venho uma pessoa numa bicicleta, com o capacete, com a máscara, né? Com o óculos de sol. À noite você não conseguia ver o rosto daquela pessoa. E em alta velocidade eu tive que pular fora. Ainda atingiu aqui a minha mão. Aquela dor ficou uma dor por 1 hora mais ou menos. Mas imagine se eu me revolto, eu sei lá quem era aquela criatura, gente. É uma situação triste, eu gostaria de ter passado por isso? Não. Mas passei, não passei? Aí lembrei de novo lá, não crie confusão em rua. O momento está muito problemático, as pessoas estão com os ânimos acirrados. Por quê?
Elas não querem procurar ainda, ou ainda não sabem esse caminho do jugo leve. Mas se o jugo é uma coisa opressora, ninguém me respondeu. Como é que Jesus fala de jugo leve? Uma opressão leve? Ou é a forma como a gente vê? Segundo o dicionário Aurélio, a palavra jugo significa opressão, submissão, domínio. Na época de Jesus, os judeus viviam sob o jugo de Roma. Lembram que esses mesmos judeus que viviam sob o jugo de Roma, é histórico, eles estavam aguardando a chegada de quem? De um Messias que fosse salvá-los, né? Só que eles queriam um Messias o quê? Bélico, que fosse guerrear com Roma. E não encontraram um Messias que trouxe mensagem de amor, gente. Aí não prestou para muita gente, né? Porque muita gente quer o tomar lá da cá, gente. É disso que a gente precisa fugir, não tem que ter tomar lá da cá. Eu não volto para casa levando desaforo. Acabou esse tempo, gente. A gente está se esclarecendo já há muito tempo. E nós já presenciamos, já vimos muita gente que não quis levar o desaforo para casa. O que aconteceu? Sucumbiu e muitas das vezes fez a sua família sucumbir também. Em nome da minha honra. O que é a nossa honra? E que honra é essa que a gente está falando? Essa honra material que vai ficar aqui mesmo? Ou essa honra daquele espírito que erra, admite que erra, mas estuda para se melhorar e vai levar isso para sempre? Porque uma vez conquistar essas coisas, a gente não perde mais. Então tá aí. Mas Jesus utilizava isso tudo para exemplificar, lembra? As passagens de Jesus. Acontecia uma coisa ali, Jesus e chamava a atenção do povo, Jesus utilizava aquele fato que aconteceu para passar seus ensinamentos de amor. E a gente não prestou atenção, né? Aí o pessoal brinca assim, nós jogamos pedra na cruz. Nós jogamos pedras em nós mesmos. Fomos em nós mesmos que nós jogamos. Então, como é que nós podemos interpretar esse título jugo leve? Só 3 coisinhas para nós. 1. Observância da lei divina. Nós já sabemos quais são as leis divinas, não sabemos? Já sabemos, né? Que a gente escuta aqui nos estudos da casa, a gente vai para casa, tem boa vontade de ler o Evangelho, interpretar. E aí, se a gente tiver dúvida, a gente traz para casa, para os grupos de estudo, né? Para os grupos que tem aqui, ou então o pessoal está fora aqui da reunião, uma conversa, não é? Ele entendia assim o Evangelho. Gente, porque o Evangelho a gente precisa ser lido, relido, estudado e reestudado, porque a gente não compreende de imediato, a gente também ainda tem muito bloqueio, porque nós também temos orgulho, né? Tem uma série de ranços que a gente está paulatinamente tirando de nós. Então é aprendizado. 2, reflexões que nos convidam a confiar em Deus. A fase está crítica, a fome está aí, mas olha, desde que a gente se entende por gente, a fome sempre não existiu. A fome foi erradicada do mundo. A fome foi erradicada do país. Em momento algum, gente. Em momento algum. Está aí o tempo todo. E a fome, de repente, já até visitou nossas casas. Se não visitou nossas casas, visitou as casas dos familiares nossos, de gente mais próxima de nós, do vizinho. Ou a gente já amparou, ou a gente já foi amparado, gente. Houve um momento que talvez a gente não tivesse nenhum dinheiro para fazer um concurso, gente. Mas mais para frente teve. E aí? Houve um momento que talvez tivesse sido difícil continuar com os estudos, mas se venceu. Então a gente precisa ter essa confiança em Deus. O drama que se vive hoje não será o de amanhã. As guerras estão aí, as doenças estão aí, está tudo pipocando e está afetando o mundo inteiro, mas será possível que isso vai ser para sempre? Então por que a gente vai gastar energia com sofrimento, com dor, potencializando as dores, com pessimismo? Outra coisa, só passamos pelo que temos que passar. São resgates de atitudes do passado ou do presente.
Aí eu brigo com a minha família toda, eu discuto, porque eu não tenho papas na língua, eu não levo desaforo para casa, eu discuto com os parentes todos, os parentes deixam de falar comigo. São eles os culpados? Mas a gente bota a culpa, a gente tem que se safar, não é? Não, eu agi assim, eu fiz isso assim porque fulano foi assim comigo. Porque para advogar em causa própria, né? É mais fácil. É muito mais fácil, né? E aí, gente? O outro sempre tem culpa, né? A gente não é responsável por nada. Ah, aconteceu. Quando não dá mesmo para esconder, aí aconteceu. Mas quando descobrem a gente quer que nos perdoem, que reconsidere. Mas a gente também usa essa mesma medida com o outro? Ah, eu errei, me enganei, eu não tenho uma chance. Mas a gente às vezes ouve assim, não tem mais chance comigo. Será? E a gente estando aqui agora? Não foi Deus que nos deu mais uma vez, mais uma chance e nos dará mais para frente ainda outras? Então, com o que a gente está sintonizando? Aí a gente vê lá, ó, nem usa mais, né, jornal, né? Aí a minha filha viu isso aqui, ih, pai, que furada essa foto aí com o jornal procurando emprego. Mas tudo bem, deve ter folha dirigida ainda, não tem? Impressa? Folha dirigida ainda tem, né? Então tá bom, então estou bem na fita. Mas olha só, gente, as pessoas procuram emprego, a fome, são os exemplos de dores que a gente ainda encontra no nosso planeta. Então as dores e sofrimentos vividos na Terra encontram alívio no conhecimento e aceitação das leis divinas trazidas por Jesus. Eu saí de casa para procurar emprego, fiquei horas numa agência, agora nem tem mais isso, né, gente? Nem tem, né, Regina? Não tem ainda esse negócio de agência? Agência de emprego. Ainda tem com aquelas filhinhas ainda? Agora o pessoal gosta de paramentar tudo, né? Então, essa fé, essa aceitação das leis divinas que nos dá força para sairmos vários dias de casa, porque senão a gente ia desistir no primeiro dia, na primeira dificuldade. Mas não, a gente precisa estar sintonizado aqui, nesse jugo leve. Está dando para a gente entender paulatinamente esse jugo leve, como é que ele é? É a fé, é a confiança, é a gente está vibrando na mesma faixa do auxílio vindo do alto. Que aí a gente se encoraja, a gente sai. Hoje eu saí com dinheiro para ir no supermercado, olhei lá a mercadoria, hoje eu não consegui comprar, voltei para casa desolado, mas amanhã, quem sabe? Aí você está mais ou menos vendo ali no celular, porque agora Guanabara bota, né, propaganda no meio do Facebook, em tudo, né? Ou então a gente vê na televisão, e oferta, promoção. O meu dinheiro vai chegar lá e eu vou conseguir comprar. Hoje, de repente, eu posso ter passado a dificuldade, mas amanhã não passarei. Existe o amanhã, gente. Vinde a mim todos os vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não vai botar comida lá dentro da nossa casa, né? No remédio nem nada, mas ele vai trazer para nós o quê? Uma nova visão, uma nova esperança, uma nova confiança e a faixa vibratória da espiritualidade amiga que está sempre na torcida por nós, sempre querendo o nosso bem, dizendo vai, continua que vai dar certo. Porque dá certo sim, gente. Se a gente tem uma meta, a gente persiste, a gente chega lá. Não só para coisas materiais, gente. Também para as coisas espirituais. Então, todos os sofrimentos... Olha lá, Jesus Cristo abriu a porta da salvação para você. No meio da escuridão, há sempre uma claridade. Há sempre uma porta para ser aberta para nós. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, morreu alguém... Não tem mais jeito para mim, a vida não tem que continuar. Como que não, gente? Como que não? O ente querido só antecipou. Encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Deus é justo, é bom o tempo todo. A gente não escuta isso? Né? Alguns irmãos de outras correntes, Deus é bom o tempo todo. E é. A gente não tem nem palavras para expressar o que Ele é para nós. Então Jesus veio, olha, vejam bem esse jugo leve como é que é. Jesus veio com o compromisso de nos aliviar e não tirar os problemas. É bom que a gente não se esqueça disso. Ele não tira os problemas de nós, mas Ele alivia. A gente tem um outro foco. Então não peça nunca a Jesus, nem a Deus, nosso Pai, que
que remova o problema da nossa vida. Porque aquele problema que se instala, aquela situação delicada, é o nosso remédio amargo. É a nossa direção, gente. Saibamos interpretar as dificuldades que surgem. Muitas, na sua maioria, provocadas por nós mesmos. Outras é para ver se a gente já aprendeu a lição. Mas saibamos interpretar. Ir até Jesus significa ter coragem e entender seus ensinamentos, mesmo com todas as nossas mazelas. Apenas Jesus Cristo e em sua doutrina misericordiosa, a humanidade encontrará alívio para suas dores. O Mestre nos oferece colo amigo e fraterno. A guerra está acontecendo lá, na Rússia, mas olha só, a gente pode participar ajudando, em vez de a gente criticar e julgar um país, um governante ou outro, façamos as nossas preces pelos irmãos, gente. A gente tem feito, a gente tem orado. Orado por esses irmãos que estão em guerra. Porque eles estão em guerra, o mundo todo está em guerra. A gente está orando? Kardec escreve que esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. É como se fosse uma espécie de submissão. O jugo não é uma submissão, mas é como se fosse uma espécie de submissão. A gente estar na faixa e nos ensinamentos de Jesus. Deu para entender aí, gente? Esse jugo não é leve? É muito leve. Ele é demais, eu não tenho nem palavras, gente. Amor e caridade jamais, em momento algum, podem ser um fardo pesado. Jamais, gente. Jamais. Assim, esse jugo torna a vida bonita e estimulante, exaltando o valor do bem. Aí a gente vê assim, estamos no inverno, né? E está um calor, né? Está uma temperatura alta. Já tem gente falando, puxa vida, que inverno é esse? Olha a forma como é que a gente encara. Vocês já escutaram alguém falar assim? Nós já falamos hoje isso. Mas que calor. Ah, comprei tanta roupa de frio, queria usar roupa de frio só para usar roupa de frio. Agradeça a Deus porque tudo está acontecendo. Muita coisa se modificou por causa da nossa ingerência. A nossa. No manejo das coisas aqui do planeta Terra. Mas já que a gente fez assim, que a gente vá resignadamente, mas continuemos trabalhando pela melhora desse planeta. Não apontando o dedo. Então, assim esse jugo torna a vida bonita, estimulante, exaltando o valor do bem em tudo e em todos, levando os homens a transcenderem tudo que é material, grosseiro e ilusório. Giovanni está lá de novo na página inicial. A gente precisa dos bens materiais. A gente quer trabalho, a gente quer ter conforto, não é isso, gente? Há algo errado nisso? Ele mesmo sinalou. Não há nada errado, gente. Mas a vida não é só isso. E a minha parte de espírito, onde fica? Eu estou vivendo minha vida material, estou trabalhando, estou comprando, adquirindo minhas coisas, quero viver bem, quero viajar, quero comer bem, mas eu sou só isso? O que eu distribuo? No que eu invisto também? Eu, alma, que agora estou aqui abrigando um corpo. Eu sou carne, osso e espírito. Vocês me ouviram falar isso há 30 dias atrás, né? Sou carne, osso e espírito. O que eu tenho feito com a parte espírito? Os bons espíritos nos dizem que não devemos ter ódio, ciúmes, ambição ou qualquer outra paixão que provoca a infelicidade entre os homens. Porque isso promove, gente. Promove dentro da nossa família, promove dentro do ambiente de trabalho, promove na vizinhança. Vai promovendo, gente. Apenas o amor, através da prática do bem, é capaz de nos levar à suprema felicidade. E aí, gente, estou terminando aqui redondinho, né? Faltando 15 minutos para as 9, mas fica, gente, para a nossa reflexão. O que nós temos feito? A gente está procurando esse jugo leve ou a gente quer ficar lá igual os bois? Porque se a gente não se cuidar, a gente fica assim, presos uns aos outros, não é? Já viu fila? Quando uma pessoa começa a reclamar na fila, o outro vai. Olha que energia que se está criando. Né? Gente, existe fila porque em toda parte a população é grande. Olha só. Olha a população, vamos falar nem do país, do nosso bairro. E os vizinhos também que vêm fazer às vezes compram no mesmo bairro. Tem fila no banco,
Ah, mas tem muita coisa que se resolve na internet? Tem, mas tem fila no banco, tem fila no mercado, tem fila. Vamos respeitar a fila. Resignação, não tem como. A gente precisa resolver o problema. Encara a fila, mas não incita. Não incita, tão de mal com a vida, não incita o outro a fazer reclamação. Porque daqui a pouco, vou lá no gerente, aí vai lá no gerente com desacato. E o gerente também está ali trabalhando. Ele falha como nós? Falha, ele é um ser humano. Mas é assim que a gente vai administrar os nossos problemas? Vamos correr para o jugo leve. Noite de paz para vocês. Obrigado, tá? Obrigado, Edivaldo. Como é importante essas reflexões, né? A gente no nosso dia a dia, as nossas dificuldades. Bom, vamos passar agora então para a segunda parte, que são os passes. E para quem vai ficar assistindo, quem está assistindo a nossa palestra, uma boa noite, que Deus permaneça nos corações.